emagrecedoras são boas mesmo? Funcionam? Nos últimos tempos, eu tenho ouvido cada vez mais pacientes chegarem com a mesma dúvida, com o mesmo questionamento no consultório. Essas canetas emagrecedoras são boas mesmo? Funcionam? A resposta nunca cabe num só sim ou num só não, porque nós estamos falando de moléculas diferentes, de situações diferentes, então a gente não vai tratar nenhuma delas como uma solução única e nenhuma delas como vilão. Então, elas são sim ferramentas potentes que devem ser utilizadas dentro de um contexto específico, como eu sempre falo aqui, quando a gente fala de tratamentos e também de suplementos, de tudo, sempre ver o contexto que aquilo está sendo indicado, que aquilo está sendo usado. Eu sou a doutora Ana Ruth Araújo, médica hepatologista, há mais de 35 anos cuidando da saúde dos meus pacientes e contribuindo aqui agora com você no nosso canal no YouTube para trazer informação científica séria, informação com base sólida, tá? Para que você possa ter uma referência mais acessível, né? E tomar suas decisões juntamente com o seu médico. A primeira coisa a ser abordado, dentro do que eu falo sempre num contexto, é se eu falar de, por exemplo, de Ozempic e Wegovy, ou Wegovy, ou Wegovy, como alguns querem chamar, eles usam a mesma molécula, tá? Que é a semaglutida. O que a semaglutida faz no nosso corpo? Qual é o mecanismo de ação? É sempre interessante a gente pensar qual é o mecanismo de ação, o que ela está fazendo dentro do nosso corpo. Então, essa molécula, ela vai imitar um hormônio intestinal chamado GLP-1. E o que o GLP-1 faz? Ele entra em ação, esse hormônio, ele entra em ação depois que você come, tá? E ele vai ajudar o pâncreas a liberar insulina de forma mais organizada, ok? E ele vai reduzir a liberação do glucagon, vai também ajudar a desacelerar o esvaziamento gástrico e com isso ele vai mandar uma resposta, vai mandar um sinal claro de saciedade para o cérebro. Por isso que o efeito do emagrecimento ele acontece, porque a saciedade chega de fato. A diferença entre o Ozempic e o Wegovy não é o mecanismo de ação, é o objetivo e a dose, tá? O mecanismo de ação dessas duas moléculas são exatamente iguais, ok? Já o Mounjaro é diferente, porque ele não só atua em GLP-1, mas também ele age num outro hormônio intestinal, um hormônio chamado GIP, tá? Que na prática isso significa uma atuação mais, como eu vou dizer, mais ampla, né? Sobre a redução da glicose, a resposta da insulina, a saciedade e, em muitos pacientes, ele vai ter um impacto maior na perda de peso. Por isso que em estudos comparativos, a tirzepatida, ela costuma mostrar reduções maiores na perda de peso, tá ok? E também na glicemia, do que a semaglutida. Mas não quer dizer que isso seja melhor para todo mundo, porque daqui nós vamos falar a segunda pergunta. Como é que isso, né, esse mecanismo de ação todo que a gente está falando, ajuda no diabetes? Então, aí é importante a gente ter bem claro algumas coisas. O centro do tratamento do diabetes é sempre o controle da glicemia, não estético, ok? Então, a gente está focado em baixar a glicemia desse paciente, mantê-la no nível de normalidade, que não faça mal a esse organismo. A gente sabe que altos níveis de glicose no sangue podem fazer mal a diversos sistemas do nosso corpo, ok? Então, a gente reafirma que essas medicações atuam efetivamente no controle da glicemia, garantindo menos picos glicêmicos e melhor controle ao longo do dia da hemoglobina glicada. Terceiro ponto agora é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual é o mais forte?
né? Na sua opinião aí, qual é o mais forte? Escreve aqui embaixo para mim. Se você quiser que eu responda em português bem claro, a tirzepatida costuma entregar mais queda de hemoglobina, ou seja, se ela faz menos picos glicêmicos, realmente ela reduz mais a fome, né? E com isso aumenta a saciedade e a perda de peso pode ser maior. Tá? Então, ela vai ter mais perda de peso do que a semaglutida em estudos comparativos do diabetes tipo 2. É uma frase que as pessoas não querem muito ouvir, mas mais forte não significa dizer que é melhor para todo mundo. É como eu sempre falo, tem que ter critério, tem que ver o contexto que você vai usar determinado medicamento. E por que eu digo isso? Porque melhor, né? Melhor depende de alguns fatores. Depende, por exemplo, do perfil de efeitos colaterais que esse paciente vai apresentar. Outras doenças associadas, ou seja, o que a gente chama de comorbidades, né? A gente tem que avaliar muito bem o contexto desse paciente, os remédios que já usa para ver as possíveis interações medicamentosas, a adesão do paciente ao tratamento, porque tem gente que não tolera e pronto, e a gente vai buscar outra alternativa. O objetivo clínico real tem que ser bem analisado, se você quer só o controle da glicemia, se você quer trabalhar também sobre o risco cardiovascular, sobre a obesidade, para o fígado. Tudo isso tem que ser analisado quando você vai lançar mão de uma estratégia terapêutica. Agora vamos falar de peso, mas vamos falar com honestidade científica, ok? A semaglutida, 2,4 miligramas, vou ler aqui esse dado que eu peguei aqui, né, que é a dose dos estudos no STEP 1, né? A perda média foi por volta de em torno de 15% do peso corporal em 68 semanas. A tirzepatida, no estudo principal, as doses mais altas chegaram à perda média por volta de 21% em 72 semanas. Em estudo de diabetes, a perda de peso ela costuma ser menor do que em estudos de obesidade, ok? Porque você está focando aquele estudo ali ou no diabetes ou no obeso. Então, a gente vai ter respostas diferentes dependendo do contexto, né? Porque o perfil metabólico dessas duas abordagens é diferente, tá? As metas são outras e as doses e as estratégias também são outras, ok? Então, tem que ser tudo sempre estudando o contexto. Então, pronto. É só aplicar e esperar, né? Não é assim, tá? E eu falo com carinho e com firmeza, porque caneta não substitui mudança de hábito, dieta, sono regular, tudo aquilo que eu falo sobre a nossa rotina saudável, ok? Mas sim, elas ajudam a você manter uma rotina mais saudável, uma rotina mais regular, construir essa rotina. Isso elas ajudam sim, tá? Porque trabalha exatamente na saciedade. Bom, mas o que mantém resultado a longo prazo, gente, é regularidade alimentar, proteína suficiente, sono minimamente decente, tem que dormir, né, bem, para isso, para você conseguir dormir bem, fazer uma atividade física, sim, musculação conta muito, ok? E acompanhamento, né, para ajustar sempre a dose, o tempo, os sintomas, as metas, né? Então, isso tem que ter um acompanhamento e ser bem avaliado. Sem isso, o que acontece? Até acontece a perda de peso, né? Mas a pessoa pode ficar enjoada, constipada, desidratada, sem músculo, tá? Pode ter uma perda de massa muscular. E o pior, quando para, pode ganhar tudo de volta com juros. Gente, é muito sério você ter responsabilidade com a sua rotina, ok? Os efeitos colaterais mais comuns, vamos falar dos efeitos colaterais mais comuns, né, dessas terapias, né? Então, são náusea, vômito, diarreia, constipação intestinal, azia, são sintomas gastrointestinais mesmo, né? Aquela sensação de estômago parado, né? Aquela plenitude gástrica. Então, tem alertas importantes que exigem critérios médicos, tá bom? Então, você tem que ver o risco de ter pedra na vesícula, tá bom? Em alguns pacientes.
Tem que ter atenção à história de pancreatite, também são critérios médicos que tem que ser muito bem analisado pelo seu médico. Contraindicações específicas, como história pessoal familiar de carcinoma medular de tireoide. E outra coisa importante de se manter, de se avaliar bem, né, é o planejamento reprodutivo, tá? Então tem que ver, gravidez não é cenário para brincadeira com essas drogas. Então, por favor, fica bem de olho pra gente não usar em grávidas. Ozempic, Wegovy e Mounjaro não são injeções de emagrecer, gente. Não deve ser tratado assim, ok? Porque o modismo cria muito dessas coisas, né? Elas são medicações para tratar desordens metabólicas, tá? A doença metabólica são muito bem-vindas, né? Tem resultados excelentes, mas são medicações para tratar distúrbio metabólico, tá? Não é assim, canetinha para emagrecer, vou tomar, tá bom? No diabético, por exemplo, o principal ganho é o controle glicêmico, é claro, né? Isso que a gente está, esse controle glicêmico mais estável, né, do que com outras drogas. O emagrecimento, nesses casos, muitas vezes ele vem como consequência, mas você está tratando de base a doença desse paciente, né? O distúrbio, que é o diabetes, né? Então, a perda de peso, ela vem muito bem-vinda, né? É ótimo que venha, mas vem como consequência. E você, ainda tem alguma dúvida sobre diabetes ou canetas emagrecedoras? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!